Olá, estamos aqui com o programa O Poder Musical, aqui pela TV Barueri. E hoje recebendo esses músicos fantásticos que têm uma história da sua formação, da banda Mistura Fina, e que tem tudo a ver com o programa. Que o programa, a proposta é justamente mostrar a importância da música na vida do ser humano. E cada dia é um dia que a gente encontra esperança, mas que, há um tempo atrás, ainda estamos passando pelo processo, né, mas em 2020, passamos por um momento muito difícil, a humanidade inteira passou por uma prova muito difícil, que foi a pandemia. E na pandemia, pudemos testar a nossa capacidade de resiliência, de resignação. Eu sei que muitas famílias perderam entes queridos, então teve que encontrar força, fé, para seguir a sua trajetória. E foi no meio desta pandemia, onde a gente teve que crescer espiritualmente, encontrar fé, porque nos distanciamos das pessoas que mais amávamos. Muitas pessoas sofreram com seus empregos, nós fomos afastados, né, do presencial, da troca de um ser humano com o outro. Mas a gente não pode ficar só avaliando o lado negativo, porque em tudo a gente tem uma lição. Tudo é um aprendizado nesta vida. E esses músicos têm uma história linda para contar, porque foi justamente no meio da pandemia que eles tiveram que se reinventar. Eu sempre falo, né, que músico, aquele músico que faz a arte, que vem realmente dentro do seu coração, da sua alma, encontra esperança e se fortalece com isso, e vai buscar tirar daquela dificuldade um novo horizonte. E foi justamente o que eles fizeram. Eles nasceram, esse grupo nasceu, a banda Mistura Fina, nasceu dessa dificuldade, né? Porque
como fomos afastados do público, das pessoas, do convívio, né? Muitos tiveram que largar essa profissão e tiveram que se sustentar de outra forma. Então, queria, desde já, né, agradecer muito pela presença de vocês. E eu sempre falo que meus convidados aqui acabam inspirando outras pessoas a desenvolverem essa força, né? E realmente não desistirem jamais. Eu queria conversar aqui com cada um de vocês para que vocês falassem um pouquinho sobre a escolha do instrumento e o que é, né, estar nessa banda que tem um nome tão convidativo, né? Mistura fina. Vocês vão me explicar por que esse nome. Então, queria começar aqui com Davi. Davi, já sei seu nome, Davi. Ainda não decorei o nome de todos, mas o seu eu decorei. Davi, baterista da banda, né? Fala um pouquinho como foi essa sua história com a banda. Conta um pouquinho para a gente. Eu queria agradecer essa oportunidade. Obrigado, Márcia, por estar concedendo essa oportunidade para o nosso grupo. E a minha história na banda começou lá atrás, quando eu tocava na igreja. Meu pai sempre me incentivou a fazer música. E realmente, no começo, eu não gostava de bateria. Eu tocava outros instrumentos, menos bateria. Só que aí depois eu fui pegando um jeito, eu vi que não era tão bem como eu pensava. E aí depois que eu comecei a ter essa desenvoltura na bateria, aí eu quis caminhar mais, sabe? Até que chegou a oportunidade. Eu agradeço ao meu pai, ao Éder Cardoso, que foi o meu tutor nessa caminhada. Ele me deu a oportunidade de estar participando na banda municipal e deu tudo certo. Estou lá até hoje, faço parte desse grupo recentemente e só agradeço a Deus e a todos que me ajudaram. Que bom, né? Um talento aí, novinho, né? Que bom, Davi. Vamos ver agora. E você? Olá, tudo bem? Márcia. A minha história em si, 93, vai eu entregar a idade. 93, em 1993, né, inicializando na igreja também, mas em memória do meu pai, né, saxofonista, né, também maestro da igreja, e assim foi ele que me inspirou, né? Ele teve aquele, né? Porém tem uma historinha no meio. Meu pai trabalhava à noite, de madrugada. Ele tinha um negócio com o instrumento dele que ele não deixava com ninguém. Eu esperava ele ir, sair, né, pra ir lá, e eu subia lá no guarda-roupa, pegava o instrumento dele e assoprava. Escondido. Escondido do pai, né? Opa, se ele tivesse vivo, ele se foi, mas assim, quem ficou, minha mãe falou assim: menino, cuidado com a palheta do seu pai, cuidado com esse instrumento aí. Só que aí foi isso, né? A música em si, até hoje, tá na minha veia, tá no meu sangue, e eu acho que eu não vivo sem ela hoje, né? E a gente vê tantas histórias, né, de crianças que se inspiraram nos pais, na família, né, família musical, e a pessoa acaba seguindo essa trajetória, né, caminham por esse universo. É muito gratificante ouvir histórias que começam na família, né? E você, meu querido? Eu sou o Gustavo, saxofonista, né? Meu instrumento é esse maravilhoso aqui, que é o saxofone tenor, um dos instrumentos mais conhecidos aí, né, no nosso país. E a minha história também começou na igreja, né? Eu sempre fui evangélico e a igreja sempre tem essa tradição de ter orquestra, ter banda, né? E eu me interessei muito. Na verdade, eu queria tocar violino, né? Mas depois de muito tempo eu decidi pelo saxofone e aprendi, né, a tocar saxofone. Participei de alguns projetos, como toquei também na banda do Exército Brasileiro durante 8 anos, né? Eu era cabo músico. E recentemente agora eu comecei a dar aula na cidade de Embu das Artes, que foi onde eu conheci, né, o pessoal da banda lá, né? Até participo com a banda lá esporadicamente, não sou músico da banda ainda efetivo, né, mas pretendo, se Deus quiser. E foi assim que eu conheci o grupo. A convite do Rodrigo, né, da Esther, que são parceiros nossos aí de muitos anos. A gente conheceu o grupo e se interessou, né, porque uma coisa que eu falo sempre é que o músico tem que gostar de tocar.
Então, a gente chama para tocar, ele tem que se interessar e participar, né? Essa formação aqui é uma formação muito, assim, diferente, né? Do tradicional, né? Apesar de parecer muito com uma banda de música, né? Mas é bastante interessante os arranjos, as músicas, né? E o som que a gente consegue produzir aí e impressionar o público. Bacana. Depois vou querer que o Rodrigo conte aí dessa formação, né? De onde vocês vieram. Vamos lá, vamos falar aqui com o Fábio, né? Boa tarde, Márcia. Muito obrigado a você, a emissora, pelo convite, a toda a sua equipe, sua produção. Bem, eu iniciei o estudo na tuba, na Guarda Mirim Municipal de Itapevi, meados dos anos 1984. Passei pela formação da Fanfarra Municipal de Itapevi, primeira formação também. Depois passei pela primeira formação da banda sinfônica, que era uma banda de apresentação de marcha. E tinha um desejo de ter essa profissão. Meu instrumento escolhido é a tuba. É um instrumento da parte harmônica, das bases de uma formação musical, orquestral. Essa aqui é uma tuba contrabaixo, mas nós temos as tubas tenor também, que são os eufônios, mais conhecidos nas bandas de corda como bombardino. Também estudei no Conservatório Dramático Dr. Cais de Campos Tatuí, na Escola de Música do Estado. Tenho uma formação como regente na Universidade Federal de Minas. E é um prazer estar com você aqui hoje. Lembrando também que o fomento da gente, desse grupo de Câmara Grande, é trazer o aporte socioeducativo. Essa é uma das funções do projeto, que se denomina Mistura Fina. E para nós é uma honra estar aqui com você e poder estar com a Esther, com o Rodrigo, para a gente é uma honra. Porque eles também nasceram desse projeto social e levaram essa sementinha quando foi feito. E hoje são grandes músicos, tiveram a oportunidade de cursar a nível superior, através do projeto da Escola de Música Municipal de Itapevi, onde eu fui diretor e coordenador. E o Mistura Fina nasceu disso, de uma iniciativa de amor que salva vidas, como você bem disse. E é isso, gente. Essa é a proposta. É a gente trabalhar em prol daquele que precisa levar música a todo canto. Não é verdade? A música, ela realmente salva vidas. Salva vidas. Rodrigo. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com Mistura Fina, Márcia. Muito obrigado. E a minha história com o clarinete vem dos anos 2000. Eu já sou um pouco mais moderno que os meninos. E aí vem dos anos 2000 na Banda Municipal da cidade de Itapevi, com os professores Mércia Colha e José Luiz Risse. E eu participei da geração da banda junto com o Fábio, né, uma das gerações. E aí o clarinete eu escolhi porque, como era a febre das bandas municipais, os grandes formadores de músico, eu queria tocar saxofone. Aí chegou-se o saxofone, tinha muita gente no saxofone. Meu professor falou assim, vou tocar um choro para você. Ele tocou um choro chamado André do Sapato Novo, busquem depois aí. E aí esse choro lindo e maravilhoso no clarinete, eu fiquei maravilhado. Eu falei, é esse instrumento que eu vou seguir. E eu segui, e aí eu parti na Banda Municipal de Música, ajudando a formação da escola de música, das gerações da banda. Hoje eu trabalho no Embu das Artes, né, onde nós vamos falar no decorrer do grupo, onde surgiu. E eu escolhi o clarinete por essa questão, por ser um instrumento lindo, né? É lógico. e por esse incentivo que eu tive. Estudei nas escolas de música de São Paulo, etc. E agradeço essa oportunidade. Muito obrigado, Márcia, e o programa. É um prazer, né, recebê-los aqui com essa história, né, linda aí para contar para o nosso público. Você, minha querida. Oi, boa tarde. Eu sou a Débora. Meu instrumento é o clarinete também. E minha breve história, assim, uma breve história que eu vou passar aqui é que um certo momento da minha vida eu estava sentada na calçada e veio aqueles meninos entregando o jornal e lá estava uma foto de uma banda tocando no centro da cidade que eu moro, em Embu das Artes. E daí eu fiquei curiosa, né? E por aquilo tudo, pelaquela foto, a princípio foi a foto. E fui atrás de querer entrar naquela banda, na época era a banda de Itapecerica, né?
E eu, assim, hoje eu agradeço muito por pessoas que passaram na minha vida, que me direcionaram, que no caso foi o Maestro Elias evangelista da banda. Hoje ele rege a banda de Itapecerica da Serra, mas também já regeu a banda do Imbu. E outras pessoas também que passaram na minha vida, assim, que foi muito importante, que é o Fernando Del Nero, o Valmir, que é o nosso arranjador, inclusive. Eles me direcionaram, assim, muita coisa que eu sei hoje de música devido a eles. E também o Wesley Gordo, que hoje é meu esposo, que também tocamos junto de vez em quando em casa. Então, é isso. E estou no clarinete aqui já tem uns 30 anos. Estou tentando tocar ele ainda depois de 30 anos. Que bacana, né? Isso aí. Que bacana. E você, minha querida? Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu acompanhava o Caem já, acho o seu trabalho espetacular. Então é uma honra mesmo, Márcia, estar aqui hoje. Então, eu fui picada pelo bichinho da cobra no banco de trás do carro do meu pai, né? Meu pai sempre ouviu muita música. E ele tinha um fusquinha e me carregava lá, eu era a caçula, eu tinha que ficar indo para todo lado, né, que não podia ficar em casa, e ele escutava muito a Rádio Cultura, e ali aquela música me tomou conta do meu ser. E aí eu queria fazer música de qualquer jeito, né, embora meus pais não fossem músicos nem nada, né. E aí eu comecei a me interessar por estudar música, comecei a estudar também na igreja metodista, flautinha, né? Depois estudei piano e violão e agora há 7 anos eu estudo clarinete. Também sou discípula do Maestro Elias, né? Que é um grande clarinetista, claronista, um grande músico brasileiro. E foi por influência do Maestro Elias que eu me tornei clarinetista também. Que bacana. E é bacana você falar, né, sobre, lembrar, né, dessa história com seu pai, ele colocar boa música, né, para você ouvir. E você ter essa referência e depois de despertar essa vontade, né, de seguir. Eu sempre falo da importância que a família tem nessa formação do gosto musical, não é? De colocar realmente músicas de qualidade para os seus filhos, que vai estar formando essa identidade sonora. Muito legal essa história. Embora os seus pais não fossem músicos, mas ele deixou essa memória aí, né? Para você. Esse vírusinho. Esse vírus. Bom. E você? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estarmos aqui, porque grupos musicais não têm tantas portas abertas, infelizmente, aqui no Brasil. E estar aqui é um grande avanço para a gente, para levar a música a mais portas. Bom, a minha história começa também na igreja. Também sou da Assembleia, assim como alguns amigos meus também da Bleia ali. Eu tenho 31 anos, sou a única que entregou a idade. Meu primeiro contato com a flauta foi dentro da igreja, porque eu já via a banda na igreja. A igreja tem esse caráter social também de trazer, né? Infelizmente, a música ainda é muito elitista, fora. E na igreja nós temos a oportunidade de vermos que nós temos a chance de chegar perto do instrumento de tocar. Meu primeiro contato foi em 2004. Foi com uma amiga minha que começou a dar aula para mim, que era da banda municipal em que o Rodrigo e o Fábio faziam parte. Ela começou a dar aula para mim. Anos depois eu dei aula para ela, porque ela não continuou e eu continuei no caminho. Eu depois entrei na Casa das Artes, que em Itapevi tinha, estudei piano, estudei 3 anos de piano, depois entrei na banda municipal, porque lá na Casa das Artes eles falaram para mim que se eu quisesse um caminho profissional, eu tinha que entrar na banda, que a banda era a porta para o mundo profissional. Falaram isso para mim, a professora Daniela, beijo para você, porque ela era minha professora de piano, e ela falou para mim, vai para a banda, que a banda é o caminho para o caminho profissional. Cheguei lá, o professor Fábio era o coordenador da banda. Ele era muito chato com a gente, mas era chato no sentido de eu acredito em vocês, quero ver vocês profissionais. E conseguiu. Porque a nossa formação acadêmica a gente deve também a ele e ao maestro Henrique, que Deus já levou. E comecei na banda municipal lá. Depois me tornei professora de lá. E estudei no conservatório também, dramático musical de Tatuí. Comecei a tocar em outras orquestras aqui para São Paulo, dos projetos sociais.
E formei minha família dentro da banda. Me casei, inclusive, com um clarinetista aqui. E cada um teve uma participação na nossa formação, na nossa característica hoje. Não só estudei flauta, estudei oboé, estudei percussão sinfônica, mas hoje um dos grandes amores da minha vida é aqui a flauta também, né? Que é um instrumento bem popularizado, assim como o saxofone também. E espero que hoje a gente consiga mostrar um pouco de cada um, para as pessoas sentirem um pouquinho mais. Com certeza, com certeza. Vocês viram, né? Cada um tem uma história e sempre tem uma inspiração aí. Às vezes são os pais que inspiram. Agora, o meu respeito muito grande, né? Porque eu vejo muitos alunos vindos das igrejas. Então, eu tenho um respeito muito grande por esse trabalho que a igreja faz, de dar esse primeiro passo aí, né? Para que a pessoa queira e se encante pela música, porque a música é uma forma de chegar até Deus, né? É uma forma muito direta de chegar até Deus, porque ela nos conecta através do nosso coração. É muito sincero isso. Então, eu tiro o meu chapéu aqui para as igrejas, né? Que é o início de tudo. Claro que depois o músico ele quer se avançar, quer aprender mais, ele vai buscar novos caminhos, mas o começo é dentro da igreja, que a gente ouve muita história, né? Mas, Rodrigo, me falaram que você vai ser o porta-voz aí do grupo. Estou me direcionando a você, mas que eu percebo, né, pelo pouco que eu conversei com vocês antes aqui, da gente começar o programa, que existe uma afinidade muito grande com cada um, né? Entre vocês, um respeito muito grande. E isso é muito bonito de se ver, né? Mas como foi montar esse grupo? Vocês vieram da Banda Municipal de Embu das Artes, é isso? Me conta um pouquinho sobre essa história da formação. Então vamos lá. Nosso grupo Mistura Fina, ele é oriundo do Embu das Artes e a gente veio da Banda Municipal se conhecendo, tocando junto, eu, a Débora, a Suzana, a Esther, o Rogério, o Davi, depois vieram o Gustavo e o Fábio com a gente. E aí a gente tá nesse caminho pela Banda Municipal, e aí nós formamos o grupo Mistura Fina com o nosso colega Ivan, né, que é trompetista, porque nós estávamos tocando, falou assim, um grupo que toca vários gêneros, que toca jazz, MPB, etc e tal, como que a gente pode dar um nome? Aí o Ivan falou, Mistura Fina, falou, pronto, é esse. E aí nós viemos da Banda Municipal, surgiu fácil. Que legal, que legal. Então, vocês vieram da Banda Municipal de Embu das Artes, e é por toda essa dificuldade, né, com a pandemia, vocês resolveram se unir e ter uma nova formação aí, né? Que é uma formação bem atípica, né? É diferente, né? E quais foram os desafios que vocês enfrentaram? Então, vamos lá. Um dos desafios já está escrito aqui no contexto prático. Uma banda assim de instrumental, sem um trombone, sem um trompete, você fala assim, nossa, não vai dar certo. E nós fomos nessa contramão. Exatamente isso. Nós viemos a formar um grupo onde, contexto de pandemia, estava todo se desfazendo. A gente montou um projeto musical para fazer exatamente um trabalho, de certa forma, online. E aí nós montamos esse grupo nesse intuito de trazer a música além do presencial. Como a gente estava restrito a uma necessidade da pandemia, formamos esse grupo nesse intuito. Mistura Fina, além de ser uma mistura refinada, porque a gente consegue fazer um refinamento dos sopros, é também um tipo de descritivo cultural que ultrapassa as quatro linhas das quatro paredes. Então a pandemia foi importante porque a gente conseguiu trazer uma música para fora da nossa região, fora do Embu das Artes. A gente conseguiu contemplar o Brasil com esse tipo de formação musical. E vocês acreditavam muito nisso, né? Porque, como eu sempre falo, né? A gente tem que acreditar, a gente tem um propósito, a gente acredita e vai em frente. Então, não importa se pessoas falam o contrário daquilo que a gente carrega como propósito, né? Que a gente tem um eco, o coração diz pra gente. E vocês foram na contramão mesmo, ou seja, saíram da caixinha, né? Daquela formatação, vocês expandiram e tiveram essa nova formação, né? Que a gente vê instrumentos diversos aí, né? E foi uma mistura bacana. Então, a mistura já está daí, né? Afina, porque realmente é uma coisa
muito tem uma fineza mesmo na questão do repertório, né? Que vocês tocam de tudo. Vocês têm um pouquinho de cada, né? E qual que é o propósito exatamente, então, do grupo? Um dos propósitos interessantes é o trabalho social que a gente acabou de falar, né? Aqui muitos são de projetos sociais que nós aprendemos em projeto social e agora nós estamos estendendo esse trabalho de projeto social. Então o Grupo Mistura Fina tem uma identidade social porque a gente atinge vários gêneros. Mistura fina também por essa questão. A gente está passando um pouquinho pelo rock, aí você passa um pouquinho pelo samba, passa um pouquinho pelo MPB, porque a música não é só para quem tem. É para todos. Então a música ela tem esse caráter que você pode abranger um público além de um público determinado. Então a gente vindo nessa contramão, a gente atingiu criança, jovem, adolescente, população carente, atingimos escolas, atingimos locais que talvez um grupo instrumental convencional não chegasse. Fomos além dos teatros, né? Saímos das quatro paredes dos ensaios, fizemos ensaios abertos, fizemos até uma modalidade que nós vamos falar logo, o drive-in. Fiquem de olhos aí no programa aí, de olhos abertos, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente. E aí o nosso projeto vai assim, além dos gêneros musicais. Mistura Fina reflete isso, além dos grupos forma instrumental e além da forma genérica, né, que não é só um gênero que a gente pode fazer, são várias possibilidades. Esther, a gente estava conversando ali nos bastidores, né? E você havia me dito sobre a questão da elitização mesmo da música. Então a gente pensa que, então tem muita essa diferença, né? As pessoas pensam assim: a música erudita é mais então para o povo, né? Mais elitizado. Uma coisa assim, quer dizer, então é como se porque a gente tem que ter uma escuta, né? A gente tem que desenvolver essa escuta para poder apreciar, não é isso? E a gente vê, de uma certa forma, que às vezes esse tipo de música não chega a todas as pessoas. Me fala um pouquinho da sua experiência com isso. Bom, como nós somos instrumentistas, mas também temos outras carreiras, eu sou professora, sou historiadora também. Tenho experiência, né, nas escolas públicas e, como foi falado, né, anteriormente o programa, infelizmente a música ainda ela é muito elitista. Ela não chega em todos os povos, ela não chega em todas as classes. Muitas pessoas dividem, né, estilos musicais com classe econômica, infelizmente, né? E eu não esqueço de um aluno que, quando eu comentei sobre a USESP, a Sala São Paulo, deles irem assistir os matinais, porque a entrada é franca, ele virou para mim: mas professora, eu moro na favela, como é que eu vou para lá? Porque a música, muitas pessoas elas não conseguem ter acesso por achar que não tem a roupa adequada, porque o cabelo que usa não é adequado para o lugar que a banda vai tocar. Porque, infelizmente, tem muitos músicos que eles são elitistas, eles acham que não deve tocar para determinado público. Infelizmente, a música ela não chega por esses empecilhos, por preconceitos. Porque as pessoas elas sentem vontade, elas apreciam, elas olham na televisão, elas olham muito na internet, mas elas acham que aquilo não é para elas, porque muitas vezes elas não sabem aonde procurar, elas não sabem aonde elas podem ao menos assistir. Imagina aprender um instrumento. Por isso que projetos sociais fazem muita diferença, como nós falamos em bandas municipais, ONGs, escolas de música, como você também é envolvida nisso, você sabe como faz a diferença de um aluno chegar perto de um instrumento. A nossa formação aqui, quando nós tocamos, fazendo ensaio aberto, das pessoas chegarem perto de nós e perguntar do instrumento, já nos perguntaram se pode tocar no instrumento. Isso faz diferença para eles, porque como não só a música é elitizada, né, mas como nós estamos falando sobre isso, a música ela é libertadora, mas ela também pode ser opressora se a gente não souber lidar com ela, né? Então, por isso que quando a gente fala de projeto social, de tocar na praça pública, de abrir escolas municipais, é para que, principalmente esses alunos, esse aluno que eu lembrei de uma escola estadual, ele não achar que ele é menos porque ele mora em uma comunidade.
mas que ele também possa entender que ele tem muito talento. O projeto de Heliópolis mesmo, né, que é dentro da comunidade de Heliópolis, é um grande projeto, é uma grande peneira e a gente acha muitos talentos dentro dessas comunidades. A única coisa que precisamos fazer é abrir mais oportunidade, porque as oportunidades não são iguais para todo mundo, infelizmente. É muito importante o que você está falando e mostrar que vocês vão realmente onde o povo está. Ou seja, vocês dão essa acessibilidade, as pessoas chegam até vocês, vocês têm esse propósito realmente de levar música de qualidade para que as pessoas possam se sentir pertencentes, né, a esse mundo sonoro, que é de todos. Né? É de todos. E a gente tem que parar, de uma forma geral, de reclamar, cruzar os braços e só reclamar. Que não tem, que não existe, não é? A gente tem que fazer como esse grupo. Eles foram atrás desse propósito, estão realizando, são pessoas realizadoras. São pessoas que têm um coração gentil, né? Um coração onde trabalha aquilo que tem de mais verdadeiro, que é o amor pela música. E como sabem que se dão tão bem com a música, que faz tão bem para a saúde, né, emocional, para a saúde mental, para a saúde física, eles querem compartilhar isso, querem levar isso. Então, a gente tem que parar com essa mania também de só criticar. Porque isso, porque aqui, né, o governo não faz. Escuta, mas cada um pode fazer por si e pelo outro. Então, são iniciativas como essa que vão trazer diferença no nosso mundo, gente. Porque a gente fala assim, a gente às vezes tem uma proposta, fala, não, mas só eu fazendo isso, não vou desistir porque não dá, porque... Imagina, cada um, imagina que se a gente olhar o mar, se a gente olhar a areia do mar, aquela areia toda se a gente pegar um grãozinho, né? Um grãozinho com um grãozinho que vai formando aquela areia toda. Então, é isso, é partir para a ação. É partir para a ação, é fazer diferente. Agora, nessa pandemia, a gente viu muitos músicos tendo que desistir dos seus sonhos, porque só viviam da música. Infelizmente, esse Brasil, nosso Brasil... O Brasil não, as pessoas. Porque o Brasil é maravilhoso, o Brasil tem gente maravilhosa, nós temos a natureza maravilhosa, música maravilhosa, que a gente tem que aprender a valorizar. A gente tem coisas que outros países não têm. Agora, a gente tem que erguer essa autoestima, não é? Então, a gente viu que muitos músicos tiveram que desistir do seu sonho de tocar, porque não davam conta de sustentar a família. Né? Mas daqui a pouquinho a gente continua. Vou chamar os nossos comerciais. Vamos lá, gente. Queria ouvir mais um pouquinho de vocês.
Meus amigos aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Estamos de volta com um poder musical aqui pela TV Barueri. E hoje recebendo essa banda, Mistura Fina, com esses músicos que criaram todo esse projeto, né? Porque tem um propósito, porque acreditam na música e acreditam que a música pode resgatar vidas, pode curar vidas. Aliás, esse tema é muito lindo, né? Vocês fizeram arranjo de quem? Valmir? O arranjo, esse arranjo foi seu, Rodrigo? Bonito, né? Muito bonito. E eu terminei o primeiro bloco, né? Falando sobre o que a pandemia nos fez e quanto aprendizado também a gente tirou.
de todas essas dificuldades, né, que a humanidade toda passou. E que muitos músicos, infelizmente, tiveram que largar suas profissões de músicos e seguirem com outras carreiras, porque não conseguiram, né, suprir as suas necessidade da família. E vocês aqui se mantiveram, mas muitos também porque têm outras profissões, né, gente, que vocês me contaram. E eu queria saber sobre a estreia, que é uma estreia inusitada, né? Quem vai me falar isso? O Fábio, a Esther? Vou Fala um pouquinho de como foi essa estreia. Bom, a estreia do grupo começou em dezembro de 2020, né, quando nós fomos acometidos, infelizmente, pela pandemia. Como você mesmo falou, infelizmente, muitos músicos ficaram sem recursos, tiveram que fazer outras coisas, tiveram que se reinventar, né? E naquele ano surgiu algumas leis, né? O governo fez algumas leis para suprir esses artistas, não só músicos, mas os artistas em geral. E uma dessas leis foi a Lei Aldir Blanc, que é, né, para promover, né, para ajudar os artistas, porque não podia ter acesso ao público, porque a maioria dos artistas precisavam de bilheteria. Como não podia, a Lei Aldir Blanc veio nos agraciar para, né, ajudar os grupos musicais. Como foi falado mesmo, né, nosso grupo foi oriundo da Banda Municipal de Embu das Artes, que escreveu, né, a banda, e pelas regras da lei a gente precisava montar vários grupos. E um dos grupos formados foi esse daqui, e foi o único grupo que continuou, porque a gente teve essa ideia de levar, né, continuando levando as músicas. E lembro muito bem que foi, se eu não me engano, dia 15 de dezembro de 2020. Próximo ao Natal. Que em um campo aberto, né, em Embu das Artes, a prefeitura montou, né, um palco para cada grupo tocar, e foi em forma de drive-in. Que as pessoas iam dentro do carro para não ter contato com os outros, né, porque era perigoso. E nós tocamos com as pessoas dentro do carro, e a forma de aplauso era eles buzinando. Em vez de aplaudir, eles buzinavam para a gente. Nós ficávamos no palco, conversávamos com eles, eles acendiam os faróis, buzinavam como forma de retorno para o artista. E foi assim que nós começamos, né? Só para também agradecer na época que os gestores da banda nos ajudaram muito, né? O professor José de Carvalho, o maestro Hamilton de Oliveira, que nos auxiliou muito, inclusive com projetos posteriores para... a banda municipal, às vezes, não podia participar de determinadas situações, e ele lembrou da gente, e isso foi uma das coisas que ajudou o grupo a continuar e a alimentar muito o grupo hoje. Nós somos muito gratos ao maestro por conta disso, também aos outros músicos que começaram, como o trompetista, né, Ivan, que deu nome ao grupo, o saxofonista, grande saxofonista, Matheus de Carvalho, também, que hoje é sargento do Exército. O professor Gustavo conhece muito bem ele, que eles também foram militar, né? A Nayara, que tocou conosco também, né? É sempre bom lembrarmos do início, da base, de quem começou, e aos nossos novos integrantes que começaram aqui. O professor Éder, que foi professor do Davi, que agora deixou o aluno dele, com toda a honra é nossa, na verdade, porque foi o professor, agora o aluno, brilhantemente, né? A Nayara também foi aluna do Éder. E agora nós estamos aí dando continuidade para dar mais acesso e fazer esse projeto social. Né? Ou seja, as sementes floresceram, vocês estão esparramando sementes para florescerem, né, cada vez mais. E eu queria saber um pouquinho do Fábio, né, sobre essa questão da importância mesmo de projetos sociais. Bem, vamos lá. Eu acho que o maior projeto é a caridade do ser humano. Eu lembro que eu falei pro Rodrigo assim, pô, Rodrigo, eu preciso trabalhar, fazer alguma coisa, porque eu tô sem grana, sem nada. Ele falou, olha, eu tô precisando de um baixista no nosso grupo. Eu falei, mas será que eu consigo fazer as coisas, né? E eu também tava sem minha tuba. Uma das, né? Eu tinha 4 tubas. E o que aconteceu? Devido a essas coisas,
eu tive que ir vendendo meus instrumentos. E quando o Rodrigo me chamou para gravar, não tinha dinheiro. Aí, Deus preparou, sou da congregação, Deus preparou uma tuba para mim e eu fui lá gravar. E até mesmo o José de Carvalho tinha um tempo, eu agradeço ao Rodrigo muito, é como se fosse um filho para mim. Porque eu acredito que eu sou o mais velho do grupo aqui. E para mim é uma satisfação vê-los aqui, fomentando esse trabalho. Porque o trabalho do Mistura Fina é justamente isso, fazer o fomento da música instrumental. Porque o que acontece? Como você bem disse, nós tínhamos muitas liras no estado de São Paulo e no Brasil. E isso foi se deteriorando porque não deram continuidade na formação de base, com as fanfarras municipais, que eram da onde? Nas escolas estaduais. E aí o que aconteceu? A gente perdeu essa gama de música que ficou por conta das igrejas, como bem a professora Esther falou. E aí o que acontece? Todo mundo foi selecionado a tocar na igreja e não tocar mais no município, nas bandas de coreto. Mas voltando um pouquinho atrás, ela lembrou do José de Carvalho. Chegando lá para fazer a gravação do Aldair Blanc, num ensaio, o Zé conversou com a gente e a gente também, junto com esses maravilhosos músicos aqui do Mistura Fina, nós elaboramos um projeto, que foi uma preparação muito grande, onde nós entramos em muitos outros caminhos universitários para fazer o fomento da boa música. Então nós trouxemos aqui para você hoje um pouquinho do que a gente pode trabalhar, que é o pós-pandemia, que nós temos um grande problema que ninguém fala, que é a depressão, que é o suicídio. Então, nós temos essa alavanca através da música, do ensino de instrumental, porque todo mundo acha que o que está externo é o que muda, mas não é. A gente tem que mudar o que está dentro do nosso cognitivo, da nossa razão. Então, quando a gente faz um trabalho com um professor, que ele tem uma didática não única, mas uma didática múltipla, ele escolhe dentro da sua classe não um aluno, mas a multiplicidade, o pluralismo cultural. Eu acho que isso muda a concepção das esferas educacionais. Claro que nós sabemos que, como você bem disse, nós somos um grãozinho de areia. Esse grãozinho ele pode fazer muita coisa, desde que ele seja bem empregado e esteja no local certo e na hora certa, e que as portas se abram para bons profissionais, porque é isso que a gente precisa. E hoje as escolas estão carentes desse trabalho da música com efetividade, porque hoje nós temos que lembrar que hoje a Lei 11.769, artigo 217, ele nos traz que a música não é só um aporte, ela é uma disciplina, como o teatro, a dança, etc. e tal. Essa é. Olha, palavras assim muito bem colocadas, pontos que você abordou, pontos sérios para reflexão, né? Realmente aumentou assim o número de casos de depressão entre os jovens, principalmente, suicídios, um assunto muito complicado, né? E a gente precisa de pessoas dispostas a querer realmente transformar esse mundo. E a música é uma ferramenta muito poderosa, tá? Eu tenho conhecer vocês assim para mim foi um privilégio, né? Porque vocês são agentes transformadores. Vocês, cada um de vocês é uma peça muito importante dentro da nossa sociedade. Eu tiro meu chapéu, como eu disse, né? Não tenho um chapéu aqui, mas se tivesse, tiraria. E realmente a gente precisa disso, tá? Eu agradeço, é uma gratidão profunda. Fiquei muito feliz porque esse grupo veio acrescentar aqui no nosso programa e mostrar aqui para o nosso público como é possível, sim, com vontade, com fé, determinação. E a gente tem que estar bem. Eu sempre falo, a gente tem que se melhorar, a gente tem que trabalhar com as nossas potencialidades, né? E a gente tem que começar pela gente, né? E começar a enfrentar as nossas sombras, as nossas dificuldades, se melhorar a cada dia e fazer diferente nesse nosso mundo, nesse nosso planeta. Eu acredito, eu não desisto disso, eu sou uma pessoa que tenho plena convicção
de quanto a música pode ajudar, pode beneficiar outras pessoas, e quanto o trabalho de vocês é um diferencial, um grande diferencial. Que venham mais grupos como esse, que muitas pessoas possam se inspirar nessa história, né? E alavancar aí a nossa sociedade, melhorando, ajudando as nossas crianças, principalmente, os nossos adolescentes. Eles têm muita coisa aí para a gente trabalhar, né? E assim a gente vai transformar o mundo. Gente, gratidão, viu? Eu quero ouvir mais um pouquinho aí de vocês para a gente finalizar esse programa. Um grande beijo para você que ficou aí e nos acompanhou. Lembre, cada um fazendo a sua parte, a gente transforma esse planeta. Ajude a semear a semente da música.